Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao canal Mistérios e Fantasmas. Quem vos fala aqui é a Ana Gabi e o motivo de eu ter mudado a minha fisionomia é sobre o assunto o qual eu vou falar com vocês. Antes de mais nada, não se esqueça de se inscrever aqui no canal, de deixar o seu like, o seu comentário e de compartilhar com pessoas que se identifiquem com esses assuntos que eu vou lidar. Qual o assunto que eu vou lidar hoje? Eu vou falar sobre o Cristo. Mas não esse Cristo que vocês têm, né? Não todos, claro, o fanatismo, aquele Cristo que não peca, que nunca errou, que nunca, né, fez nada de errado. Não. Eu quero falar sobre o verdadeiro Cristo, aquele Cristo que eu acredito que seja uma pessoa como você, como eu, com um poder cerebral absurdo, um cara que jamais nasceu aqui. Ele chegou aqui, ele veio através de uma nave espacial. Ele já chegou aqui, um adolescente, com seus 11 ou 12 anos, fica nessa faixa, palestrando, falando, aonde todos ficaram como, né? Assustados. Como que essa criança fala desse jeito? Domina e detém tanto conhecimento. Como que ela domina isso tudo? Como que ele conseguia abranger assuntos que só os romanos, só o pessoal da cúpula que sabia. Mas ele sabia de tudo. E ele veio para fazer a diferença. Ele fez a diferença. E ele faz a diferença até hoje. Mas, infelizmente, algumas religiões, alguns padres, alguns pastores, o próprio Vaticano, usa isso em seu benefício financeiro, poder, medo. Você tem que ter medo. Você não pode falar, você não pode respirar, você não pode ter vontade própria, você não pode ter livre-arbítrio. Eles podem. E o livre-arbítrio deles é pior, né? Porque aquele livre-arbítrio que eles podem e eles mandam em você, eles matam você, eles aprisionam, eles queimam você, eles mandam como se eles fossem uma referência de uma conduta idônea, correta. Eles chegaram ao ponto de crucificar o Cristo. Colocaram ele junto com um ladrão, um bandido, um mentiroso. Não mudou nada não, né? Eles continuam julgando aí. Eles continuam julgando as pessoas. E é engraçado que eles julgam tanto, fazem tanta coisa. Mas eles não veem as podridões que tem lá dentro mesmo. E essas podridões que estão aí, escarradas na mídia, cuspidas por tantas pessoas, ex-padre, ex-pastor, ex-evangélico, ex-bispo, sei lá, tanto ex que tem, o povo mostra foto, mostra vídeo, fala, e não adianta. Não adianta. A necessidade de crer, acreditar ou seguir algo é muito maior do que você, por si próprio, ir lá e buscar um conhecimento, buscar uma verdade com pessoas, com seres ou com, enfim, com pessoas, né? Vamos falar assim que é melhor, que detenham um conhecimento X e Y. Por que a maioria, se não todos os apócrifos, nunca foram para a Bíblia? Vocês nunca pararam para pensar por que os apócrifos não foram para a Bíblia? Não. O Conselho de Nicéia, por que ele foi criado? Vocês acham que é para poder ajudar aquelas pessoas que eles queimavam? Aqueles crimes bárbaros que eram feitos em nome de Deus. Enfiar o não sei aonde, enfiar a lança, botar a pessoa dentro de bicho de metal, tacar fogo embaixo. Tacar fogo numa mulher, sempre mulher. A mulher, sempre a mulher. Porque ela detém um conhecimento, porque ela sabe demais. Joana d'Arc, imagina
que Jonadab tá fazendo ali no meio de um monte de homem? Só tinha que ter um homem ali. Teve que cortar cabelo, teve que transfigurar toda a sua aparência para poder estar ali em prol de um bem maior. Em prol de um bem maior. Acharam que queimaram ela. Tá. É mais suave assim para os fanáticos, né? Ah, onde que ela tá vendo isso? Onde que ela viu isso? Então, pesquisa da mesma forma que eu pesquisei. Procure saber. Procure saber por que todas essas pessoas, ao decorrer do tempo, foram caladas e ainda são caladas. Se você sabe demais, se você detém conhecimento demais, os caras vêm te visitar. Apareceram 2 aí em Nova York no shopping. A gente chama de galerinha do governo oculto. Eles aparecem. Vocês chamam de MIB, porque a série da televisão é legal. Mas ali se fala muitas verdades, mas a gente não vai ver como verdade. A gente vai ver como atração. Os caras lá de preto usam um aparelhozinho que apaga a tua memória, não é isso? Para você esquecer tudo que você sabe, tudo que você disse, o que você ia fazer. Eles aparecem. Eles aparecem. Bom, eu quero falar com vocês sobre uma biblioteca. Não só essa, mas eu quero falar dessa que fica em Manhattan, em Nova York. E ela detém uma série de conhecimentos. É isso que eu falo para vocês. Vamos embora pesquisar. Vamos sair do fanatismo e vamos nos libertar dessas amarras que eles nos colocam. A gente tem que obedecer. Nem os meus cães. Eu deixo eles terem algum tipo de livre-arbítrio. Claro que não todos, né? Por serem animais irracionais. Nem neles eu boto medo. Então vamos lá. Vamos procurar aqui. Eu tô pra fazer live, né, gente? Porque eu faço tudo ali, ó, na hora. O nome da biblioteca que fica em Manhattan, em Nova York, se chama Morgan. The Morgan Library Museum. Guarda manuscritos e livros raros em edifícios históricos. Mas por que a Ana Gabi tá olhando isso? Não entendi. Ela falou que vai falar do Cristo e tá vendo essa biblioteca. Eu não tô entendendo nada. Se eu dissesse para vocês que o Cristo jamais morreu aos 33 anos, o que vocês vão dizer para mim? Que eu sou maluca, né? A mulher veio de igreja católica, estudou uma vida inteira numa igreja católica, quis ser freira lá no passado. Perguntem para minha mãe, amigos que me seguem aqui, ela vai afirmar isso. Ou então vai lá na igreja, vai lá na escola que eu estudava, pergunta se eu não queria ser freira. E essa mulher vem agora falar aqui que o Cristo não morreu na cruz. Oh, não! Para eu que venho de escola católica, família católica, né? Todo domingo eu ia à missa. Firme. Eu deixava até minha roupinha pronta no sábado à noite. Lá com a minha família. Para nós que viemos dessa tradição, né? Dessa cultura, vamos assim colocar, e que só hoje eu sei o quanto... enfim. Você vai à igreja com um propósito, se libertar dos seus pecados. O que é pecado para você? O que é pecado para você pode não ser pecado para mim, mas algumas coisas podem bater. Para se tornar uma pessoa melhor, para ser um bom filho, uma boa mãe, um bom pai, um bom tio, uma boa tia, enfim. E aquela pessoa que está falando ali atrás do microfone, com uma bata, ela tem que ser, no mínimo, melhor ou um exemplo daquilo que ela está dizendo. Sim ou não? Porque se eu não sou exemplo de nada daquilo que eu falo, aquilo que eu falo se torna inverídico, uma inverdade. Não é uma realidade. Existem milhões de Bíblias. Possui sarcasmo. Possui um pouquinho de sarcasmo. Existem muitas Bíblias. Bíblia da mulher, Bíblia disso, Bíblia daquilo, Bíblia não sei de que igreja. Cada esquina tem uma igreja. Você não consegue nem andar na rua.
Mas me fala uma coisa, com tantas igrejas, tudo isso que eu citei, estupro, assassinato, mentira, roubo, lavagem de dinheiro, tudo isso que eu citei com vocês acontece nesses locais. Desde que o mundo é mundo, desde que o Conselho de Nicéia lá atrás, né? O Bonito viu os apócrifos, viu que tinha umas coisas ali escritas que ele falou, opa, se isso aqui entrar, nosso domínio já era. O nosso domínio no medo, o nosso domínio. Vamos, sumir com isso aqui. Tacaram fogo lá, né? Tacaram fogo lá em Alexandria, lá na biblioteca de Alexandria. Mas muitos pergaminhos, muitos apócrifos, muita coisa foi salva. Mas por que caiu um raio justamente ali? Mas isso é o que está escrito. Será que realmente caiu um raio? Ou eles queriam apagar para que a população não soubesse e eles iam perder o controle disso? E o controle através do medo e da crença é o maior controle psicológico que existe na face da Terra. Através do medo e da crença. Não existe controle maior. E a igreja faz isso muito bem. É muito difícil a gente desmistificar tudo que foi dito. E religião, crença, seja ela qual for, são assuntos, são feridas, né? São coisas que é muito difícil. Se você botar o tempo e fosse falar do João de Deus, que de Deus ele não tem nada, as pessoas iam, sabe, acabar com você, iam dizer que era mentira isso. Infelizmente, as coisas elas só vêm à tona mesmo quando chega num ápice absurdo. Todos os padres, as freiras, os pastores que são... Claro que não, gente. Claro que não. Claro que não. Eu sempre digo isso. Como não é toda pessoa que mora na favela que é bandido. Não é todo negro que é bandido. Não é todo gay que é bandido. Não é todo político também que é bandido. Não é assim, né? Mas fato é de que a igreja é católica. Mais uma vez eu vou bater nessa tecla. Que para que ela mantivesse o domínio sobre o medo e a crença, eles omitiram e mentiram e criaram muitas coisas. E com esse poder absurdo, todos vocês com certeza devem saber as bárbares que eles fizeram em nome de Deus. Pois é. Eu quero dizer uma coisa para vocês. O Cristo, ele usava uma tecnologia de transfiguração. O que acontece? Como ele não morreu na cruz, o que aconteceu? Ele foi lá para aquela caverna, né? Para aquele local que colocaram ele. Botaram uma pedra, botaram guardas ali do lado de fora. E há quem diga que de fonte segura, inclusive consta isso em alguns apócrifos, e eu vou gravar vários vídeos falando sobre isso, de que um dos guardas, fugiu, meteu o pé. Da pedra rolou e ele saiu lá de dentro, né? Caminhando, maravilhoso, lindo, pleno, maravilhoso. Eis que no céu surgiu uma carruagem. Nós conhecemos como nave espacial, né? E essa nave apareceu. Esse guarda que ficou, eram 2, ele disse para todo mundo que ele viu. Ele falou, eu vi. Baixou aqui um negócio do céu, levou ele embora. Busquem, procurem saber sobre isso, é real. Mas vocês não vão achar isso na Bíblia. Ou vão? O que vocês acham? Hein? A Bíblia é um livro, lembre-se que eu falei lá no início,
que tem que ser lido sem fanatismo. Tem que ser lido com pesquisas, procurar saber o que é isso, o que é aquilo. Fuçar, gente. Sair fuçando para tudo quanto é canto aí. Uma hora a verdade aparece. Então ele foi levado pela mesma nave que trouxe ele aos 12 anos. 11 ou 12 anos, eu vou falar em 12, porque eu gosto de número par. Aos 12 anos. Os apóstolos, que todos nós sabemos que eram 13 e nunca foi 12. Mas, mais uma vez, a igreja. O que a igreja fez? Tirou quem? Dos apóstolos? A mulher. Mulher apóstola? Como assim? Tá doido? Tira isso daí, o bonitão lá do Conselho de Nicéia. Tira ela. Tira essa mulher daí. Tira essa mulher daí. Tira essa louca daí. Louca. Tira ela daí. Ela não tem que estar aí. Pois é, mas ela estava ali entre João e o Cristo. Ela estava bem ali no meio, né? Fazendo até isso aqui, ó. Leonardo da Vinci fez essa pintura também. Isso aqui tem um significado. Mas isso é papo lá pra frente. Aqui vamos focar nisso aqui. Então, tiraram ela, né? Então, nós que estudamos, pesquisamos um pouquinho mais, sabemos que nunca foram 12 apóstolos, sim 13, porque ela também pregava a boa nova. Ela também falava sobre o Cristo. E aí eu quero falar com vocês sobre o Evangelho de Thomas, né? Evangelho de São Tomé. Eu fiz uma pesquisa aqui, eu achei uma coisa muito interessante. Eu já domino um pouquinho esse assunto, mas eu gostei de acrescentar um pouquinho mais de conhecimento baseado no que eu li aqui. Em dezembro de 1945, e se não me falha a memória, em 1945 foi a primeira bomba de Hiroshima. Depois eu vou dar uma vez, mas acho que foram duas, né? Que foram Hiroshima e Nagasaki, com a diferença de, acho que dias, né? Acho que foi uma coisa assim. Então vamos lá. Em dezembro de 1945, alguns felás, que eram chamados os beduínos, né, os verdadeiros egípcios, né, eles se deslocavam com os seus lindos camelos ali naquela região de Nag Hammadi. Eles estavam procurando um fertilizante naquela área ali, chamado de sabaque. Só que sabaque também tem uma outra tradução. É também conhecido, que a religião denominou como demônio. Uma vez dito esse nome, ele vai aparecer. Então, não vou nem repetir muito, que nada dele aparecer aqui, os direitos autorais eu vou ter que pagar para ele, tá? Então, esse fertilizante aí. Eles começaram a cavar próximo de uma pedra, tinha uma ondulaçãozinha assim para baixo, não sei como é que fala, não é um buraco, né? Era uma parada grande assim, um semi-buraco, vamos assim dizer, bem fundo, e aquilo chamou a atenção deles. Então eles começaram a cavar, e eis que eles acham um jarro. Ali por aquelas áreas se achava muito, né? Porque o pessoal lá de trás, já que, né, já sabiam das perseguições, já sabiam de tudo que ocorreriam, sabiam de tudo, estavam 1000 anos à frente, então eles já deixavam tudo escrito. Enrolava tudo ali, cavava, saía cavando tudo para esconder, né? Para esconder do que a gente hoje conhece como governo oculto, os Anunnakis, enfim, para esconder, para o povo não pegar e, né, principalmente a igreja, não sumir com tudo isso que constava ali. E graças aos céus, literalmente, eles não conseguiram. Muhammad Ali Sama cavou e foi o sortudo que conseguiu achar um jarro. Ele pegou esse jarro, provavelmente de argila lá, de barro, e quebrou ele. Bateu, marretou. E quando quebrou, mas ele na intenção queria achar ouro, né?
E lá naquela época tinha bastante ouro, tinha ouro para tudo quanto é canto. Mas ele não achou o ouro que ele queria, mas ele achou um ouro que viria a nos deixar mais lúcidos, abrir a mente da humanidade, de alguns, né? De alguns. E ele achou o maior tesouro que ele poderia ter encontrado. O Evangelho de São Tomé. Ele ficou um pouquinho triste, né? Porque ele queria uma grana, mas enfim, ele conseguiu isso. 2 anos antes de ser descoberto, os manuscritos do Mar Morto. Isso aí saiu na mídia, saiu em tudo, saiu no YouTube. Todo mundo sabe disso, dos manuscritos do Mar Morto, que era um conjunto de documentos encontrados lá na Palestina e que haviam pertencido a uma comunidade judaica. Então ele encontrou os manuscritos deixados pelo nosso querido Tomé, ou Thomas, né? Dependendo da região, as pronúncias são diferenciadas. Obras valiosíssimas de conhecimento absurdo. Lembrem-se, o conhecimento liberta. Mais uma vez, o conhecimento liberta. O conhecimento liberta. Tá? E entre esses papiros havia algo muito interessante dentro desses papiros, que era exatamente o Evangelho de Tomé. Pois tinha uma coletânea de sentenças de Jesus que teriam sido compiladas segundo a primeira frase desse Evangelho, por Judas Tomé, conhecido também como o Gêmeo. O que acontece? Dizem as boas línguas de que o Tomé era um grande, ouvia muito Cristo. Cristo confiava muitas coisas a Tomé. Muitas coisas a Tomé. E Tomé, então, vamos dizer assim, Cristo não deixou nada escrito. Se alguém diz isso para você, é mentira. Ele não deixou nada escrito. Mas Tomé escrevia por ele. Vamos assim dizer que tudo que Tomé escreveu, 99,9%, eram as palavras do Cristo, porque Cristo pediu a ele. Porque Cristo não queria escrever, então pediu. Porque ele sabia que seria caçado isso, que seriam sumir, tacar fogo, sumir. Então falando, Tomé, vai lá e escreve você. Que se você escrever, não vão tacar fogo nem vão sumir. Com o que eu quero deixar. E é óbvio que o Cristo pediu para Tomé deixar escrito, botava em xeque os posicionamentos dogmáticos, absurdos, abusivos, insanos da queridíssima da época, ainda hoje por alguns, Igreja Católica. Então, o que fizeram? Pegaram esse rapaz, né, o pessoal que estava lá, e levaram esses manuscritos à mão de um cara chamado, que levaram para um local, e esse professor e um filósofo chamado Humberto Rodin, baseado na versão francesa de Philippe de Suarez, feita diretamente dos manuscritos que vinham em linha copta. Ana, que língua que se falava? Aramaico, não sei o que. Gente, nada disso. A língua do Cristo para com os apóstolos, Maria Madalena, daquela época, o pessoal, né? A linguagem deles era em copta. Pesquisem e procurem saber. Agora, pasmem, eu não vou ler tudo, que é muita coisa. As palavras secretas do Cristo que ele pediu para Tomé escrever. Escreve aí, Tomé. Escreve aí. Escreve e esconde, para o povo não tacar fogo e não sumir. Vamos ler? Quem descobrir os sentidos das palavras as quais aqui constam, não proverá a morte. 2. Quem procura
procura. Não cesse de procurar até achar. Será estupefato. E, quando estupefato, ficará maravilhado. E então terá o domínio sobre as leis do universo. É claro que a igreja não quer isso, né, gente? Claro que não. Jesus disse, o Tomé escreve, tá lá escrito, ele mesmo coloca, olha, Jesus disse. Jesus narrando ali para ele, mandando ele escrever, porque ele não poderia deixar nada escrito, né? Imagina, o cara tinha que se transfigurar. Cada hora ele tinha uma cor de cabelo, uma vestimenta, cada hora, porque os caras sabiam que a nave tinha levado ele, mas para a igreja ressuscitado a não sei qual dia, terceiro, quinto dia, sétimo dia. E aí, depois ele voltou. Portanto, ele não morreu aos 33 anos. Ele viveu e vive. Longa vida ao Rei. Longa vida ao Pai. Jesus disse, escreve São Tomé, se vossos guias vos disserem, o reino está no céu, então as aves vos precederão. Se vos disserem que está no mar, então os peixes vos procederão. Mas o reino está dentro de nós e também fora de nós. Se vos conhecerdes, sereis conhecidos e sabereis que sois filhos do Pai vivo. Mas, se não vos conhecerdes, vivereis em pobreza e vós mesmos serei essa pobreza. Eu vou traduzir o que ele quis dizer aí, que é o que eu penso, que é o que muita gente pensa, que é o que os ex tudo aí pensa. Você é o seu próprio Deus criador. Ele fala ali, ó. Vamos saber interpretar? Vamos interpretar fora de fanatismo. Você é o seu próprio Deus criador. Você tá aqui dentro. Você é o seu próprio Deus criador. Portanto, você não precisa procurar nada, nem ninguém, nem ficar escutando e ficar sentada lá dando dinheiro para esse povo. Não. Você mesmo é esse Deus. E eu acho que ele fala aqui dessa questão da pobreza é porque esse povo quer isso. Lembre-se, controle. O controle também está na grana, né? Quanto mais pobreza, a pobreza interessa a muitos. Quanto mais pobre, seja de saúde, de dinheiro, enfim, de tudo, e de conhecimento, mais fácil é o domínio, mais fácil é o acalento, mais fácil a palavra dita te acalentará. Porque você está numa miséria do cão. Com tudo que o mundo tem, vocês acham que a África e tantos lugares precisa passar essa fome extrema, ter isso tudo? Interessa, né? Mantê-los dessa forma. Cadê a igreja com toda aquela riqueza? Cadê os pastores? Cadê esse povo? E não adianta, a gente vai falar aqui, vocês vão vir aqui escrever um monte de lorota e tá tudo certo. Mas ainda bem que hoje em dia muita gente já acordou para isso. O domínio deles já não é tão grande. Quarto, o homem idoso perguntará nos seus dias a uma criança de 7 dias pelo lugar da vida e ele viverá. Conhece o que está ante os teus olhos. E o que te é oculto te será revelado. Porque nada é oculto que não seja manifestado. Olha o medo deles aí. Olha o conhecimento. Já dizia Raul Seixas, o conhecimento não vale um chiclete mastigado. É isso aí. Perguntaram os discípulos de Jesus, perguntaram para eles, né? Queres que jejuemos? Como fazemos para orar? Como dar esmolas? Que alimento devemos comer? O Cristo responde, não mintas a vós mesmos, meu Deus, coitado. E não façais o que é odioso. Porquanto todas essas coisas são manifestas diante do céu. Toda vez ele se refere ao céu. Prestem atenção, ele se refere sempre ao céu, porque é dali que ele veio.
Não há nada oculto que não seja manifestado. E não há nada velado, lembre-se, velaram ele, né? Que por fim não seja revelado. Gente, é só. Sai da caixinha do fanatismo e entra aqui para vocês entenderem. O fanatismo, ele cega. Bendito o leão comido pelo homem, porque o leão se torna homem. Maldito o homem comido pelo leão, porque esse homem se torna leão. O que ele quis dizer aqui? Gente, mais uma vez. Vamos lá? Bendito o leão comido pelo homem. O leão é o quê? É o poder. É o cara que manda na selva, é o rei. É o que te dá medo, é o que te controla. Ele diz que o homem, se comer o leão, o que vai acontecer? O leão vai se tornar o quê? Um homem. Acabou. Chega. Chega de medo, chega de... Não tem essa parada de rei aqui na terra, não, gente. Não tem nada disso, não. Todos nós somos reis, todos nós somos deuses. Maldito o homem comido pelo leão. Aquele que fica escutando, né? Acaba seguindo igual um cordeirinho. Porque esse homem, ele vai se tornar um leão. Ou seja, se você fica acreditando em tudo que é dito... Isso é minha tradução, tá? Eu, Ana Gabi, com todo o conhecimento que eu tenho hoje, com a cabeça que eu tenho hoje, livre daquela lavagem cerebral que eu sofria, tá? Então, vamos aqui. Se o homem for comido pelo leão, o homem se torna um leão. Então, se você cair no papo e ficar pregando e pregando ódio e discórdia e que mata o gay, mata o pobre, mata, taca fogo na mata não sei quem, mata não sei quem, mata não sei quem... Porque isso, porque aquilo que eles adoram, né? Com aquele microfone, enche a boca pra falar. Aí quando você vai ver a vida desses caras, é daí pra pior. Você acaba se tornando igual a ele. É isso que eles querem dizer aqui. Ele disse, isso aí tá lá no Apócrifo de São Tomé. Eu só tô lendo aqui o que foi tirado e traduzido. O homem se parece com um pescador ajuizado, que lançou sua rede ao mar. Puxou para fora a rede cheia de peixes pequenos. Mas entre os pequenos, o pescador sensato encontrou um peixe bom e grande. Sem hesitação, escolheu o peixe grande e devolveu ao mar todos os pequenos. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Gente, mais uma vez aí. Mais uma vez, traduzam sem crença. São muitos, são 111, eu não vou ficar lendo todos aqui. Mas quem quiser saber, me procura. Me manda um chat que eu mando para vocês de tudo isso que eu pesquisei aqui. Já salvei, vou deixar salvinho aqui, ó. É muito bom a gente se libertar das amarras, né? Muito bom. Me faz muito bem isso. Ler, procurar saber, ver essas lavagens cerebrais que o povo cai aí, negócio de reality. E meu Deus do céu, como o povo tá abestado, né? Tá abestado demais. É uma coisa horrível. É uma coisa horrível. E não adianta falar. Não adianta. Essa queimada toda que tá comendo solta aí. Tudo para despistar as coisas, né? Tá tudo aí. Mas... o povo fica falando de faz o B, faz o L, faz o T, faz o C. E é isso que essa galera quer, né? Agora a gente substitui a igreja por política, que a igreja não deixa de ser uma política. E eles agora também estão no meio da política e lá de trás, né? E olha que o Cristo deixou avisado. Vocês que são tão tementes, gostam tanto do Jesus Cristo, né? Eu chamo ele de Cristo. Mas... vocês parecem que estão cegos, surdos e infelizmente mudos, assim como São Tomé botou lá. O leão está comendo o homem e o homem está se tornando um leão, infelizmente. É isso. Até um próximo susto.